Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes e a todas as pessoas que nos acompanham via Zoom. Vamos dar início ao nosso quarto encontro do curso de Mobilidade e Equidade. Antes, vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Sou uma mulher preta de 1,71 m, estou vestindo uma camisa branca e uma calça jeans escura. O tema do nosso encontro... Meu nome é Camila Santos, atuo como pedagoga aqui na Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia. O tema do nosso encontro é Impactos das obras de mobilidade na qualidade socioambiental dos espaços urbanos. Teremos como facilitadoras a doutora em Ciências e mestre em Arquitetura e Urbanismo, Sanane Sampaio, e a doutora e mestre em Arquitetura e Urbanismo, Thais Rebouças. É isso mesmo? Pronto. Fiquem à vontade, certo? Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Camila. Queria iniciar agradecendo à Defensoria Pública por essa oportunidade da gente compartilhar um pouco das ideias que a gente tem construído a respeito de mobilidade na cidade. Começando também pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelo curto, castanho, de óculos, blusa azul. Iniciando, pode passar, Camila? Só a que passa. Desculpa. Aqui é a equipe, né, que está construindo esse curso. A gente já se apresentou. E colocando um pouquinho para vocês como está estruturado essa nossa apresentação, eu vou começar com a abordagem a partir de Salvador, depois Thais segue na sequência com a abordagem de grandes projetos para a Bahia como um todo. E na parte que eu estou trazendo especificamente para vocês, a gente vai fazer um pouquinho idas e vindas no tempo. A gente vai recuar um pouco lá nos anos 50, nos anos 60, para trazer um debate que a gente até esse momento não superou, um debate protagonizado pela Jane Jacobs e Robert Moses. A gente recua um pouquinho mais no tempo para falar sobre uma experiência muito importante de planejamento que aconteceu aqui em Salvador, que é o EPUX, nos anos 40. A gente avança no tempo para chegar em algumas obras de infraestrutura viária em Salvador, contemporaneamente, e finalizamos com algumas indicações de possibilidades para a gente pensar outros modos de construir infraestruturas viárias nas nossas cidades. Então, começando por esse, digamos, embate e debate que foi protagonizado por essas duas figuras, o Robert Moses foi um engenheiro que atuou na cidade de Nova York, sendo um dos principais planejadores americanos na primeira metade do século XX. Trabalhou substancialmente em Manhattan entre os anos 30 e os anos 60, com grandes obras de vias expressas que atravessavam a cidade naquele momento. E Jane Jacobs, uma jornalista, mãe de 2 filhos, com uma importância ainda hoje central nas discussões sobre as cidades. E essas duas figuras, elas colocam ainda hoje questões, recuperar essas duas figuras nos faz remontar algumas abordagens de algum modo dicotômicas e que ainda estão presentes hoje no debate e no modo de pensar e de atuar sobre as cidades. Por exemplo, a questão de gênero, em relação ao modo com que homens e mulheres se deslocam pelas cidades e se apropriam dos espaços públicos da cidade, diferentes abordagens relacionadas a pontos de vistas sobre as reflexões e a atuação que se é possível nos centros urbanos. A gente pode pensar, por exemplo, no ponto de vista a partir de uma vista de cima, de fotografias aéreas, ou em ponto de vista a partir da pessoa situada no solo. Também diferentes abordagens relacionadas a escalas, por exemplo, de tráfego pesado que atravessa as cidades, escalas do automóvel, escalas da bicicleta, escala das pessoas que circulam caminhando no espaço urbano. Diferentes abordagens também relacionadas a
proximidade. A gente pode pensar na proximidade que se tem a partir de uma região, a partir de um bairro, a partir de uma vizinhança, a partir de uma rua, a partir de uma calçada. Diferentes níveis de prioridade, a quem a gente está priorizando ao pensar e atuar sobre as cidades, que modos de circular a gente está priorizando, e também abordagens relacionadas a tomadas de decisão, de que modo as decisões estão sendo tomadas, quem tem ingerência e acesso aos processos decisórios sobre as cidades. E aí, para trazer um exemplo, um dos exemplos mais conhecidos desse debate entre Jane Jacobs e Robert Moses, teve um dos seus ápices na proposta feita pelo Moses de construção de uma via expressa que atravessaria o sul da ilha de Manhattan, do leste até o oeste, conectando a ilha em termos regionais. E essa via expressa ela passaria por uma praça que era utilizada pela família de Jane Jacobs, bem como pelos seus vizinhos. Nesse debate, eu gosto sempre de destacar uma frase do Moses que é bem explícita no que diz respeito ao modo de pensar como as cidades podem e devem ser utilizadas. O Moses, nesse debate, chegou a expressar que todo mundo quer essa via expressa, sobre somente um punhado de mães é contra. Então, essa frase ela é muito boa para sintetizar o pensamento sobre quem precisa ser privilegiado na constituição de infraestrutura desse tipo e, por consequência, na constituição de espaços públicos na cidade. Essa via, como eu falei, ela atravessaria a Washington Square, em Manhattan. Tem como eu apontar? Eu não sei se as pessoas no Zoom vão ver, né? Eu apontando. Talvez aqui. Enfim, essa via atravessaria a praça, aqui, nesse sentido, cortando esse espaço público, constituindo uma segregação do espaço, e para atravessar de um lado para o outro na praça, seria construída uma passarela de pedestre por cima dessa via expressa. E aí houve toda uma mobilização, como eu falei, protagonizada pela Jane Jacobs, para salvar essa praça. Nesse debate, nesse disputa entre essas duas figuras, lá naquele momento, né, final dos anos 50 e início dos anos 60, as argumentações e o ativismo da Jane Jacobs saiu vencedor, digamos assim. Essa via expressa não foi construída. A praça permanece. Será que eu desliguei alguma coisa? Isso, obrigada. Enfim, a praça não foi demolida, não foi destruída, a via expressa não foi construída, e é importante a gente observar que nessa reivindicação, né, pela permanência de espaço público, também foi possível preservar o que no jargão da arquitetura e urbanismo a gente chama de tecido urbano, que é esse conjunto de quadras, de vias, de edifícios que constituem vizinhanças, que, portanto, constituem relações sociais ao longo das décadas, ao longo de gerações. Caso a via expressa fosse construída, não só a praça teria sido perdida, mas boa parte desses edifícios, portanto, dessas relações sociais que estão ali constituídas, também teriam se perdido. E eu estou recuperando esse debate lá dos anos 50, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, porque, como eu falei, boa parte daqueles modos de agir, daqueles modos de pensar dicotômicos em relação à escala, gênero, ponto de vista, etc., ainda hoje, 2024, a gente ainda não superou, muito pelo contrário, como a gente vai ver mais na frente. Aqui só uma imagem do ponto de vista da pessoa no chão, digamos assim, sobre a praça. E aí, como eu falei, recuando um pouquinho mais, né, mas trazendo para mais perto da nossa realidade aqui na Bahia, aqui em Salvador, vou trazer algumas poucas questões sobre o EPUX, que foi, enfim, colocando de forma expressa essa sigla, Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador. Foi uma experiência de planejamento que aconteceu nos anos 40, no meu entendimento, a experiência de planejamento mais importante do século XX, mas isso é meu entendimento, né? Nem todos concordam com isso.
Só relembrando e retomando um pouquinho, ali nos anos 40, já se tem um iniciozinho de aumento populacional aqui na nossa cidade, que vai se intensificar um pouquinho depois, nos anos 50, nos 60. Colocar rapidamente que esse aumento populacional e essa expansão se dá a partir do que hoje é o centro antigo em direção ao sul, né, com grandes casarões no Corredor da Vitória, ocupações de mais alta renda na Barra, na Graça, e ao norte com áreas ocupadas pela população de menor renda, pelo proletariado, enfim. Naquele momento, já também se verificava uma situação de degradação do centro antigo, Pelourinho, um centro histórico, e também a população já havia sido substituída para uma população de menor renda. E esse crescimento, naquele momento, já de alguma forma desordenado, estava já demandando por intervenções do poder público, e algumas dessas intervenções diziam respeito a obras de circulação e mobilidade, principalmente vias abertas no topo dos morros, no topo das cumeadas, considerando que a topografia de Salvador é bastante acidentada. E considerando esse rápido contexto de Salvador, o EPUCS desenvolveu nesse período uma vasta pesquisa, bastante articulada sobre as condições físicas, sociais, econômicas do território, e a partir dessa pesquisa colocou proposições para o desenvolvimento futuro de Salvador até mais ou menos os anos 80. E essas proposições diziam respeito a vários aspectos, mas aqui eu gostaria de ressaltar comunicação viária, na expressão da época, que é o que a gente chama hoje de rede viária, zoneamento urbano, ou seja, o que é que vai acontecer em cada parte da cidade, se vai ser residência, se vão ser indústria, áreas de trabalho, equipamentos públicos, sociais, parâmetros de ocupação, ou seja, quanto se pode construir em cada parte dessas cidades. E também uma coisa que eles colocavam já lá, que ainda hoje a gente precisa defender, que é um sistema articulado de áreas verdes. A gente vai mostrar um pouquinho isso nas imagens sequenciais. Todos os estudos do EPUCS, bem como as proposições, elas partem de um denominador comum, que é a apropriação e o conhecimento que a equipe construiu naquele momento sobre a base física e territorial da cidade de Salvador, ou seja, um conhecimento profundo sobre sua geomorfologia, sua topografia, suas bacias e subbacias hidrográficas, seus rios, suas redes de drenagem natural. Então, todas as reflexões e propostas vêm de uma compreensão desse território. Aqui vocês devem estar reconhecendo a Península de Tapajipe, inclusive boa parte do aterro naquele momento ainda não havia sido construído. Um outro ponto de referência também que ajuda a entender esse mapa é aqui o dique do Tororó. Eu tenho esperança que isso esteja sendo mostrado lá na câmera. E aí, passando para a próxima imagem, aqui a gente tem uma proposta que dá uma certa ênfase na cartografia à rede viária, mas ela também traz elementos sobre a ocupação da cidade a partir dessa comunicação viária que foi proposta. E aí, voltando aqui na imagem anterior, a gente consegue perceber que a proposição das vias da cidade tem uma relação imediata e direta com as linhas de vale que foram identificadas a partir dos estudos geomorfológicos. E essas vias de vale, naquele momento lá no EPUCS, eles chamavam de avenidas parques. Ao longo das décadas, a gente hoje, inclusive, traz ainda o nome de vias de vales de algumas dessas que eles pensaram lá atrás, embora na construção dessas vias elas tenham deixado para trás várias de algumas proposições, como, por exemplo, a implantação das vias parques ou das vias de vale, como a gente chama hoje, preservando a arborização, a área permeável e as encostas que contornam essas vias de vale. Associado a isso, eles também pensaram a rede viária a partir da articulação com que eles chamavam naquele momento de vias de comeada.
ou seja, vias de topo. A gente sairia das vias de vale, acessava as partes mais altas a partir de uma conexão com as vias de comeada, e essas vias comeadas fariam ligações com centros de bairros, que são esses pontinhos vermelhos, e a partir desses centros de bairros haveria articulação e distribuição do deslocamento, do deslocamento para as áreas residenciais, áreas de comércio de bairro, etc. Na próxima imagem, a gente vê um detalhamento um pouco maior da parte, em termos geográficos, central de Salvador, que é, enfim, boa parte de Brotas, algo da Federação, novamente, aqui do Tororó, para a gente se localizar um pouco. E como eu falei, essas vias de vale, elas articulam as partes mais baixas da cidade, com as partes mais altas, com as vias de comeada. E o que é importante ressaltar nessa imagem aqui um pouco mais, é que tão importante quanto representar a circulação viária, os centros de bairro, é a representação da preservação dos vales e das encostas, na medida que isso é constituinte da rede viária da cidade de Salvador. Também é importante mencionar rapidamente que toda a rede de infraestrutura de saneamento, toda não, água, esgoto e drenagem, também viria seguindo as vias de vale da cidade de Salvador. Uma seção esquemática, um perfil esquemático, né, da forma como a gente fala, de como seria uma via modelo, uma avenida parque modelo para o EPUC. Se ela estaria aqui, a gente percebe a importância que se dá à representação da arborização das áreas permeáveis. Nas encostas, quando fosse possível haver construções, essas construções deveriam ser um pouco mais altas, digamos assim, 3, 4, 5 pavimentos, e deveriam possibilitar a permanência de áreas livres, verdes entre eles, de modo que as encostas, em conjunto, constituíssem um sistema de áreas verdes livres. E essa articulação com as vendas de tobas, as alamedas residenciais, onde fariam a distribuição com, como eu falei, as residências, comércio de bairro, vizinhança, etc. E, novamente, o que eu quero enfatizar, trazendo essa experiência do EPUCS, é a indissociabilidade entre proposição para as vias e a proposição de um sistema de áreas verdes que protegeria o solo, protegeria as encostas e, portanto, seria mais benéfica e ambientalmente mais adequada à vida na cidade. Isso nos anos 40. Um outro croquis que representaria como seriam essas avenidas parques, também aqui eu quero enfatizar a importância que se dá à preservação de áreas permeáveis, a arborização, e como isso constituiria a paisagem de Salvador. Aqui, especificamente, um croquis do que seria a Avenida Parque do Camurugipe, que era o principal rio de Salvador. E aí, dando um salto no tempo para algumas intervenções contemporâneas de obras de mobilidade, começando pela Via Expressa, que foi inaugurada em 2013, conectando o Porto de Salvador até a BR-324. A imagem é bastante explícita no que diz respeito ao modo com que essa infraestrutura é implantada, ocupando completamente o vale dessa parte da cidade, se constituindo como uma barreira física entre dois locais da cidade de Salvador, não possibilitando áreas permeáveis, vegetadas, espaços públicos, inclusive para áreas de população de menor renda, que está aqui à esquerda da imagem, enfim, nessa de ocupação mais adensada, constituindo, inclusive, espaços potencialmente inseguros, especialmente para as mulheres. Queria só mencionar também que na mesma semana em que o governo do estado deu por inaugurada a Via Expressa, essas fotos foram tomadas
Então, se o governo do estado, naquele momento, entendia que a obra havia sido concluída, a ínfima parte que era destinada ao trânsito de pedestres, ela continuou em obra por bastante tempo, inclusive, não ofertando qualquer segurança ou conforto às pessoas que transitavam por baixo da Via Expressa. Essas fotos são de 2013, como eu falei. Um outro exemplo, também bastante recente, que eu trago, é a construção da Via Barradão, 2018. Essas imagens que são do Viva Parque de Pituaçu, elas também são bastante explícitas do modo com que essa via foi construída, novamente ocupando todo o vale, impermeabilizando o solo e se constituindo como uma infraestrutura apenas que liga o ponto A ao ponto B, ao invés de, por exemplo, ofertar ao lado de infraestrutura de circulação, espaços públicos, espaços vegetados, áreas de lazer, áreas que potencializassem de alguma forma o convívio das pessoas que moram ao redor dessa infraestrutura. Aqui foi uma foto tirada pela Associação Cultural Esportiva Canabrava. A obra estava em vias de ser inaugurada, houve uma das chuvas que sempre acontece em Salvador, ali no mês de abril, e houve um alagamento significativo no leito dessa via, obviamente era o leito do rio que existia ali, afetando diversas moradias. Um outro exemplo, a Avenida 29 de Março, também de 2018, uma via implantada, canalizando, retificando e impermeabilizando pelo menos as laterais do rio Jaguaripe. Isso aqui é o rio Jaguaripe, que depois passa pelo bairro da Paz e vai, enfim, até Boca... Perdão, não lembro onde exatamente. E a gente percebe também a eliminação completa da vegetação do leito do rio, das margens do rio, bem como o estreitamento até o limite em relação das vias em relação a onde se inicia esse curso d'água. Perdão? Isso, obrigada. Acho que o último exemplo que eu trago diz respeito ao BRT, o mais recente, cujo primeiro trecho foi inaugurado em 2022. E aí eu vou citar literalmente um estudo de impacto ambiental produzido durante a fase de projeto de planejamento do BRT. Foi colocado o seguinte: o projeto para as vias do BRT tem como objetivo estratégico valorizar o pedestre e sua mobilidade, assegurando transportes públicos coletivos de alta capacidade e rapidez. Pretende propiciar a redução de veículos individuais e de ônibus tradicionais nas vias públicas e, consequentemente, reduzir as emissões veiculares, sendo considerado um motivador de vida urbana com qualidade e, com isso, podendo habilitar-se como de tecnologia mais limpa e passível de certificação de créditos de carbono. E aí o que a gente já pode verificar presencialmente a partir das obras, mas aqui eu só consegui trazer essa imagem para explicitar melhor, a gente verifica de imediato que foram projetadas e construídas 6 vias, 3 em cada sentido. Dessas 6 vias, 4 vias foram destinadas ao uso exclusivo do transporte individual, de carros, de automóveis. Apenas 2 vias, uma em cada sentido, foram destinadas para transporte público. Então a gente poderia a gente precisa fazer inclusive um estudo para verificar qual o valor por metro quadrado ou por volume de concreto, também poderia ser, de vias destinadas ao transporte individual e de vias destinadas ao transporte público. Uma outra citação direta do estudo de impacto ambiental que foi produzido para o BRT diz o seguinte: a adoção de um sistema de VLT para o trecho Lapa-Lipe seria mais impactante, pois seria necessário manter segregação total ou parcial da linha em relação a outros veículos de pedestres. O efeito de corte do tecido urbano seria altamente prejudicial para a área de implantação da linha.
Já os corredores de BRT, argumenta o estudo, são melhor inseridos na malha viária com impactos menores, mantendo o ambiente urbano, facilitando a convivência natural harmoniosa entre a cidade e seus habitantes. Eu trouxe a citação não para defender o VLT, porque até para ter isso seria necessário um estudo específico, mas para colocar que o que foi posto no estudo de impacto ambiental está incorreto. Uma análise muito simples, qualquer análise preliminar em relação ao projeto e principalmente após as obras, considerando o efeito de barreira, o efeito de corte que se dá no que a gente chama, como eu falei anteriormente, de tecido urbano, dificultando, inclusive, a travessia de pedestre de um lado para outro das vias. Algumas vezes, transversalmente, a distância é de 100 metros, mas para o pedestre conseguir fazer a volta e chegar para o outro lado, ele tem que fazer um percurso de em torno de 800 metros, mais ou menos. Ou seja, não há qualquer qualificação do espaço urbano nessa obra para melhorar o conforto e a travessia e o caminhar do pedestre ao longo dessa infraestrutura. Também, quando a gente lê o estudo de impacto ambiental, do BRT, a gente vê de forma bastante simples que em inúmeras passagens ele se coloca mais como um memorial descritivo que explica e justifica as soluções do projeto, ao invés de imaginar e colocar alternativas que pudessem estabelecer alterações que minimizem ou compensem os impactos. Uma coisa também que é importante mencionar em relação a esse estudo de impacto ambiental é que ele se pauta no enquadramento do BRT como infraestrutura de utilidade pública para justificar a supressão de vegetação de APP, que é uma área de preservação permanente, toda a margem de rio é uma área de preservação permanente. E não foi colocado quem decidiu que essa infraestrutura seria de utilidade pública. Como isso foi definido? Uma última citação direta nesse estudo coloca o seguinte: ainda cabe esclarecer que, segundo a doutrina pátria, o fato de que o corredor do BRT será instalado em área urbana consolidada gera uma flexibilidade de interpretação na norma esculpida no Código Florestal. Tal fato se dá em razão da função ecológica exercida pelas APPs, áreas de preservação permanente, que, quando descaracterizadas em áreas urbanas consolidadas, não reclamam a sua restauração sob pena de inviabilizar o desenvolvimento sustentável das cidades. Eu trago essa citação aqui porque um argumento como esse, ou muito próximo a esse, ele tem sido utilizado constantemente para justificar a consolidação de áreas degradadas da cidade. Se a gente tem uma porção do nosso território, uma margem de rio, uma área de fragilidade ambiental, uma área de vulnerabilidade ambiental, e essa área sofreu algum processo de degradação, constantemente o poder público tem se utilizado do argumento de dizer: já está degradado, então não há o que se fazer, vamos construir em cima, seja via, seja equipamentos, enfim. Quando o que a gente precisa observar é que, se a área está em processo de degradação ou mesmo já está degradada, em uma área relevante em termos ambientais, o poder público tem um dever de recuperar essa área para a coletividade e não consolidar a sua situação de degradação. Enfim, uma última imagem. Isso aqui era, obviamente, antes das obras do BRT, porque a gente não pode esquecer imagens como era essa área da cidade, com uma distância importante do curso do rio em relação às vias, inclusive influenciando no microclima dessa localidade, e o que a gente pode observar já a partir da inauguração dessa infraestrutura. Esses foram os exemplos que eu trouxe para vocês, centrado em Salvador, e aí eu queria pontuar duas coisas. Talvez vocês tenham observado o impacto de uma obra como essa, não só nas condições de mobilidade da cidade, mas em todo o entorno desse território, dessa porção da cidade de Salvador, impactando substancialmente o espaço público, portanto, as formas de sociabilidade que se dá na cidade. E aí é importante a gente não perder de vista
que obra de mobilidade nunca é só obra de mobilidade, também é uma obra que transforma substancialmente o espaço público da cidade, que, portanto, afeta o modo como a gente se comporta, o modo como a gente se apropria do espaço público. E a gente também não pode perder de vista que uma obra como essa, uma obra como a Via Expressa, uma obra como o BRT, vai durar gerações, talvez centenas de anos, vai estar aí influenciando o modo de vida das pessoas. Uma coisa também que a gente não pode perder de vista, que obras de infraestrutura de mobilidade são certamente obras para possibilitar o fluxo de pessoas e de mercadorias, mas são certamente também muito mais que isso. Podem ser suporte, e são muitas vezes, ainda em nossas cidades, suporte de múltiplas funções, locais de sociabilização entre a vizinhança, de articulação com o outro, com o diferente, com outras possibilidades de estar no espaço público. E aí, quando eu falo isso, tem uma influência direta do pensamento de Jane Jacobs lá dos anos 50 e 60. Então, por isso, enfatizando novamente, por isso que a gente ainda precisa trazer um debate de décadas atrás, que tem 60 anos, 70 anos, porque a gente ainda não superou esse debate que está posto para o urbanismo, para o planejamento das cidades há 70 anos, pelo menos. Considerando, como vocês viram, o modo com que obras de infraestrutura têm se constituído na cidade. E aí isso tem relação com a qualidade da rua, com a qualidade das vias, as possibilidades de haver interseção frequente entre a infraestrutura viária. Isso potencializa a circulação das pessoas, ao invés de priorizar o fluxo de automóveis, fluxo de veículos pesados, etc. E quando eu falo isso, eu sei que é um discurso que já está aí posto há muito tempo. Mas, novamente, a gente precisa continuar isso considerando o modo com que as obras de infraestrutura viária vêm sendo construídas em cidades como Salvador. A gente precisa, por exemplo, continuar repetindo que uma calçada não é só um local de circulação de pedestre. A gente precisa continuar dizendo que uma calçada também se constitui como um espaço de lazer coletivo, um espaço de lazer que está mais próximo da vizinhança, mais próximo do edifício específico que está ali junto a ele, portanto, mais próximo do controle familiar, do controle social. Outra coisa também que é importante mencionar ao pensar obras viárias que principalmente nessa escala que eu fui trazendo na cidade, obras do porte da Via Expressa, do porte da Via Barradão, do porte do BRT, elas alteram substancialmente o microclima por onde elas passam. Ou seja, uma via, novamente, não é só uma obra de mobilidade. Também é uma via que pode oferecer serviços ecossistêmicos, ou, por outro lado, altera substancialmente o ecossistema que estava posto ali. E quando eu falo de serviços ecossistêmicos, eu quero dizer, por exemplo, regulação hídrica, com a permeabilidade do solo, regulação do microclima, enfim. Novamente repetindo o óbvio, a gente sabe que a arborização, uma área vegetada, isso traz mais conforto ao ambiente. Controle da erosão do solo, purificação da água que consegue permear pelo solo, melhoria da qualidade do ar e do solo e, obviamente, sequestro do carbono. Quando eu falo de serviços ecossistêmicos, eu falo de tudo isso. E também a gente está precisando já de uma pesquisa que coloque isso no lápis, indique quanto custaria, por exemplo, um processo de regulação hídrica se a gente fosse efetivamente pagar por isso. Mas se a gente apenas deixar nas margens do rio uma área de APP mínima, com arborização, com área permeável, a gente já está oferecendo isso. E quanto custaria isso? E eu pontuo isso porque muitas vezes o poder público, a sociedade em geral, qualifica a importância de uma determinada obra a partir do custo dela. E a gente muitas vezes deixa de ter isso ao investir numa obra aos moldes da Via Expressa, do BRT, da Via Barradão, da Avenida 29 de Março. E aí, eu vou trazer uma imagem aqui, que novamente não é nova. Esse é um sistema de parques urbanos que fica na cidade de Boston.
esse sistema de parques, que é um sistema de áreas livres, né? Algo como o que o Pux tinha pensado aqui para a cidade nos 40. Esse sistema de áreas verdes na cidade de Boston ele foi projetado e começou a ser implantado no final do século XIX, 1890 e alguma coisa. No final do século XIX, esse sistema de parques foi pensado, e ele foi pensado a partir também de um sistema de vias que articularia o centro da cidade de Boston, que é essa parte menorzinha na cidade, no canto superior direito. E esse pequeno parque, a partir de um sistema de áreas verdes, a partir de um sistema de vias, a partir de um corredor de áreas alagáveis também, articularia o centro da cidade com a sua área metropolitana, que é onde está essa mancha verde maior. Isso foi no final do século XIX, e é um sistema de parques que, além de articular mobilidade, áreas verdes, áreas alagáveis, também se constituiu como uma infraestrutura que regulava, e regula ainda hoje, a vazão do rio Charles, que é, não sei se tomara que dê para ver na transmissão, que está passando aqui. Então, esse conjunto também ajuda a regular o sistema de vazão do rio Charles, que corta a cidade de Boston. Também, para não sair com outros exemplos, permanecendo na cidade de Boston, nos Estados Unidos, aqui era uma via, porque não existe mais, que se chamava John Fitzgerald, e em meados dos anos 2000, esse complexo de vias expressas que atravessavam o centro da cidade, isso foi demolido, hoje elas passam pelo subsolo, e esse complexo de vias expressas foi substituído e inaugurado em 2008 por um sistema linear de áreas verdes, de equipamentos públicos, de áreas de lazer, que se conecta aqui atrás com aquela via que eu mostrei na imagem anterior, com o sistema de parques que começou a ser construído lá no século XIX. Obviamente, algumas vias acima do solo permanecem envolvendo os parques, mas a relação entre áreas verdes, áreas arborizadas e áreas de vias se transforma substancialmente. Só um detalhe a respeito disso, que eu também acho sempre curioso. Antes, a via era o nome do John Fitzgerald. Quando essa via expressa foi demolida, o parque e o conjunto de novas vias passou a se chamar Rose Fitzgerald, que é o nome da esposa dele. Ou seja, a gente sempre tem uma dimensão de gênero quando pensamos a transformação dos espaços públicos e a hierarquia que a gente dá em relação à implantação de vias como essas. E aí, finalizando, passei um pouco do meu tempo, peço desculpas, mas enfim, queria pontuar, quando a gente trata de vias, a gente está fundamentalmente alterando e constituindo novos espaços públicos na cidade com toda a dimensão de sociabilidade e de serviços ecossistêmicos em volta dele. A gente necessariamente vai estar impactando e afetando isso. E o que a gente tem defendido em diversas possibilidades que a gente tem de manifestação é que isso precisa vir acompanhado de coisas que não são necessariamente custosas, não custam 100 milhões de reais, não custam 300 milhões de reais, não custam bilhões de reais. A gente precisa da constituição de espaços públicos que venham carregados de processos de democratização no processo decisório, baixo impacto ambiental na constituição dessas infraestruturas, num processo de equidade em relação às pessoas que vão usufruir efetivamente desse investimento coletivo. A gente precisa liberdade para usufruir esses espaços, a gente precisa se sentir seguros em seus diversos aspectos, especialmente os corpos com características mais fragilizadas. A gente precisa de conforto ao usufruir esses espaços, a gente precisa ter um sentimento de alteridade, de respeito em relação às outras pessoas que utilizam esse espaço público, que certamente também podem se constituir um outro modo de pensar e fazer cidades também em espaços de prazer e de festa.
aqui eu finalizo o que eu tinha para trazer para vocês. Obviamente, depois a gente pode conversar, mas passo imediatamente para Thaís. Obrigada, Sanani. Eu queria saber de Camila se já tem questões. Não, ainda não, né? Então eu vou... Algumas pessoas entraram depois por um probleminha técnico aqui. Certo. Então pegaram já na metade da vida. Tá joia. Tá bom. Obrigada, Camila. Então acho que eu preciso também me apresentar um pouco melhor, né? Fazer uma audiodescrição. Sou Thaís Rebouças, eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, pretos, uso óculos, estou usando uma camisa de cor off-white. E aí eu quero trazer, a partir do que Sanani colocou, na verdade... Ela anunciou, né, que ela faz alguns avanços, né, e alguns retornos no tempo. E aí eu vou também fazer avanços e retorno no tempo, mas também em escalas, né? Isso porque a minha ideia é trazer um pouco uma dimensão, né, dessas grandes obras de infraestrutura na Bahia. Algumas delas, obviamente, né? Enfim, a relação de grandes obras no estado da Bahia é muito grande, mas algumas, e principalmente aquelas que são anunciadas como soluções para o transporte, né? Na Bahia. E, dentre as obras que eu trago a Ponte Salvador-Itaparica, né? E como ela está relacionada também com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL. Trago também o BRT de Feira de Santana, né? Então, a Ponte Salvador-Itaparica, ela está numa escala interregional, interestadual, né? Interregional também. BRT de Feira de Santana, a gente volta para uma escala um pouco local. Em seguida, eu vou trazer, a partir de Salvador, uma reflexão sobre os impactos, né, do setor de transportes na cidade de Salvador, né, que é um grande centro urbano, e falo também do uso de energias renováveis como solução, né, mas também limites, né, dessas energias renováveis enquanto solução para isso, para o transporte, e novas, pero não útil, soluções, pero não muito novas, né, soluções para esse problema do transporte e da mobilidade urbana. O curso trata muito da mobilidade urbana, né, que já foi trazida aqui por colegas, que tem uma dimensão muito maior do que a do transporte, mas quando a gente fala de grandes obras, né, de infraestrutura, a gente vê que ainda se investe muito mais em transporte do que propriamente na mobilidade de uma forma mais ampla. E aí eu vou começar a falar um pouco sobre a ponte Salvador-Itaparica, né, que já há um tempo é notícia, bastante noticiada na cidade, por conta, inclusive, né, de vários capítulos de projeto, licitação. Ela já suscitou bastantes protestos, né? Hoje, esses protestos eles foram, digamos assim, né, de uma certa forma acomodados e está em curso já obras, na verdade, assim, projetos, né, sondagem de determinadas áreas para a implantação da ponte, né? Então, ela já está num processo, já teve uma licitação recente. Quem ganhou essa licitação foi um consórcio com 3 grandes empresas chinesas, né? E
enfim, é um projeto de grande monta que, a princípio, né, que tem uma escala regional que conecta, né, Salvador, a princípio, com a região do Recôncavo, mas se a gente se distancia um pouco mais, a gente entende um pouco melhor o que para que esse projeto existe, para quem também, e como esse talvez seja um exercício muito importante para a gente fazer sempre que a gente se depare com grandes projetos de infraestrutura direcionados não só os de transporte, mas os de transporte também. Só descrevendo, voltei um pouco a imagem, voltei um slide. Essa é uma imagem ilustrativa, né, de vista, uma maquete virtual da ponte sobre o mar, né? Essa é uma ponte que é uma das maiores obras, talvez hoje a maior obra de infraestrutura, né, do Brasil, assim, e a maior ponte, certamente, né, sobre espelhos d'água no Brasil, e que vem, enfim, traz uma discussão ampla no seu escopo. Nessa imagem a gente consegue ver, talvez, não sei, assim, porque ela é uma imagem de projeto, né? Então a leitura dela é um pouco complicada. Não sei se, como Sanani, a gente não consegue enxergar como nós estamos sendo vistas, então a gente não consegue saber se a gente apontar para o slide ajuda na visualização. Ajuda, Camila falou que sim. Obrigada, Camila. Então, aqui a gente tem Salvador desse lado, né? E de onde vai sair a ponte em Salvador é daquela região onde hoje ficam os pátios, né? O pátio da Codeba. E essa via, ela vai se conectar com a Via Expressa de Salvador. Então, ela sai desse ponto da cidade, que é da Cidade Baixa, né? Ela se projeta, né, por cima da Baía de Todos os Santos. Isso aqui em branco é uma representação da Baía de Todos os Santos, mas aqui está se mostrando a profundidade, né? Então, o branco não, onde está branco, na verdade, é a Baía de Todos os Santos. Isso é um espelho d'água. E ela chega no município de Veracruz e ela se conecta quase no limite entre Veracruz e Taparica, na ilha de Taparica. E a ideia desse projeto é que ele, enfim, conecte, encurte distâncias, né, entre Salvador e Itaparica. Hoje, essa conexão, né, esse transporte, ele é realizado de duas formas pela Baía de Todos os Santos. Uma é pelas lanchas, que saem da altura do comércio, no terminal marítimo, e também do terminal de ferryboats, lá da região de São Joaquim, né, vizinho à Feira de São Joaquim. Então, a gente tem já há um tempo um processo de sucateamento, né, e de baixíssimos investimentos nesses transportes marítimos, que, de uma certa forma, né, podem ter sido construídos. Esse processo de sucateamento, ele faz parte da justificativa, inclusive, para a construção, né, e a criação de uma opinião pública favorável à construção da ponte, uma vez que esse é um projeto bilionário, né? Ele demanda muito investimento público, sobretudo. Ele tem, e na área da ilha de Taparica, ele vai ter impactos muito grandes, ambientais, mas também no modo de vida das pessoas. Hoje, essas obras não começaram, mas o valor da terra
lá na ilha de Taparica já está subindo muito, né? Isso é algo que está sendo relatado muito pelos seus moradores. Então, de uma forma mais ampla, isso acaba dificultando, inclusive, a permanência desses moradores nos seus lugares de origem, nas suas casas atualmente, né? Porque começa a haver uma pressão imobiliária e se oferecem, né, preços interessantes pelos seus imóveis, as pessoas se deslocam para áreas menos infraestruturadas da cidade, processos já bastante conhecidos da gente. E aí, isso é um trecho que eu retirei do site do consórcio da Ponte Salvador-Itaparica. E ela apresenta a ponte da seguinte maneira, eu vou ler, né, como está escrito. A Ponte Salvador-Itaparica é uma das maiores obras de infraestrutura do Brasil e vai modificar a realidade socioeconômica de toda a Bahia. Serão beneficiados 250 municípios, com destaque para aqueles do Recôncavo Sul, Baixo Sul e região metropolitana de Salvador. Cerca de 8 mil empregos serão gerados na obra, que vai demandar investimentos de aproximadamente 9 bilhões de reais. Esse equipamento vai permitir que baianos e turistas se desloquem pelo estado com mais agilidade e segurança, além de impulsionar o setor de turismo de diversas cidades. Aqui a gente consegue identificar alguns elementos importantes, né, na criação, assim, na construção de um ideário da Ponte Salvador-Itaparica com uma ideia de progresso e desenvolvimento. E é curioso a gente notar que são argumentos próximos daqueles que Sanani trouxe, né? Assim, a quem vai beneficiar, né? Serão quase 8 mil empregos gerados, né? Vai beneficiar baianos e turistas. Faltou dizer que apenas algumas mães não estão gostando do projeto, né? Mas isso, né? Assim, sempre esses elementos de geração de empregos, de grande investimento, né? Essa noção de grandiosidade como referência de desenvolvimento de uma determinada localidade. Isso sempre é trazido nessas grandes obras, né? Assim, quantitativos são sempre muito utilizados para justificar esses projetos, junto, né, nesse caso, com o sucateamento do transporte marítimo. E, nesse caso aqui, também se fala de desenvolvimento de outras regiões da Bahia, né? Recôncavo Sul, Baixo Sul, região metropolitana de Salvador. Essa imagem, inclusive, eu vi essa imagem em 2014, numa apresentação de uma audiência pública no município de Veracruz. Ela foi apresentada pelo então secretário de Planejamento. E o que é que ela mostra? Aqui a gente tem Salvador, né? Aqui a ilha de Taparica, e essa é uma imagem feita à noite. E essas áreas claras, né, mais claras, são imagens de iluminação, né, artificial, seja público, seja privado, nessa escala, né, uma imagem de satélite. Nessa escala a gente consegue ver as áreas mais urbanizadas dessa região, né, de Salvador e do Recôncavo. Mas o curioso dessa imagem é o que vinha acompanhada, né? Assim, a fala que veio acompanhada dela, mostrando como a gente concentra o desenvolvimento do Estado em Salvador e na região metropolitana de alguma medida, e em alguns, né, polos de desenvolvimento, e de como é necessário desenvolver essa área que está mais escura, né? Relacionando diretamente a ideia de desenvolvimento com a urbanização. E aí a gente, né, isso é uma ideia de desenvolvimento que a gente reproduz ainda hoje, mas que ela é herança da Revolução Industrial, né?
é uma ideia de desenvolvimento ainda do século XIX. E é pautado nisso, né? Assim, mostrando isso como sendo essas regiões aqui a desenvolver. Aqui é o mar, né? É o Oceano Atlântico, mas tudo isso aqui são municípios. Enfim, então a gente tem aqui como referências, né? Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Camaçari, e Salvador, obviamente, como os lugares mais desenvolvidos, né, dessa imagem. E, por conseguinte, do estado da Bahia. E a ideia com a ponte, e aí a gente começa a ampliar um pouco, né, da ideia da escala, da noção de escala dessa ponte, desse investimento, olhando para esse mapa, porque aqui está Salvador, então a ponte sairia daqui, né, passaria por cima da Baía de Todos os Santos, de um trecho, até a ilha de Taparica, e ela não foi pensada para a ilha de Taparica, tanto é que ela passa pela Via do Funil, né, e se conecta, a ideia é conectar essa obra com outras BRs, né? E mais à frente a gente vai dar uma olhada também que com outros projetos, né? Aqui acho que talvez dê para visualizar melhor a conexão da Ponte Salvador Itaparica, que é essa parte em verde, aqui ela vai ter uma duplicação da BA 101, se não me engano. 001, obrigada, Sanane. E aí ela segue, né, passando por municípios do Recôncavo, passa por Nazaré, Santo Antônio de Jesus, e junto com ela viabiliza e de uma certa forma também justifica a qualificação do trecho dessa 001 entre Nazaré e Santo Antônio de Jesus, a qualificação do trecho entre Castro Alves e algumas BRs, né, que passam pelo estado, e aqui eu já tinha falado da duplicação da 001. Então, quando a gente olha de mais longe, né, a Ponte Salvador Itaparica, ela é apenas uma pequena parte de um projeto muito maior. E o que a gente recebe, né, de informação dos órgãos oficiais é de como vai melhorar a condição do transporte, de como vai facilitar o acesso à ilha de Taparica, de como vai desenvolver essa região, né? Na verdade, o plano para a ponte é muito maior do que isso, né? Então, aqui a gente se distancia um pouco mais, né? Está até um pouco difícil de localizar aqui Salvador, mas está aqui nessa pontinha. Mas eu trouxe essa imagem para mostrar um pouco do que isso significa, né? Traz uma ideia de desenvolvimento de um complexo da região metropolitana de Salvador e da Baía de Todos os Santos, de Itabuna e Ilhéus e do Eixo Oeste. E quando a gente olha isso aqui, né, então a gente tem aqui a ponte, ela vem por aqui. Aqui está um pouco difícil, né, de identificar por onde ela vai passar. Mas a gente consegue ver que ela vai se conectar com rodovias estaduais e vai se conectar tanto à BR, mas também à Ferrovia de Integração Oeste-Leste, né? Que é essa aqui a gente já não vê aquela relação de Salvador, né? E da ponte com a ferrovia, mas esse é um projeto da Ferrovia Oeste-Leste, é um projeto que visa a construção de ferrovia conectando o município de Figueirópolis, no Tocantins, até o município de Caetité, na Bahia, e do município de Caetité, da Bahia, até o Porto Sul, em Ilhéus, né? Mas daqui também
vai haver uma conexão com o Porto CIA Aeroporto, com a CIA Aeroporto, né? E o Porto de Aratu, na região metropolitana de Salvador, e também uma conexão com a BR-324. Então, a ponte, ela faz parte de um complexo muito maior, que tem como principais propulsores, digamos assim, a produção de agropecuária, do agronegócio do oeste do país, do oeste da Bahia, né? Então, a ideia da ponte, embora ela seja vendida como uma solução de transporte e de desenvolvimento para a vida das pessoas, ela se constitui, na verdade, como apenas um acesso, né? Um encurtamento de acesso dessas mercadorias, né? Do agronegócio do oeste do Brasil, que são investimentos que empregam muito pouca gente, né? Porque são, em geral, né, os campos do agronegócio, eles são altamente mecanizados, muitos operados, inclusive, né, à distância, em outras regiões do país. E isso acaba sendo vendido para a gente como solução de transporte. Nesse trecho, de Figueirópolis até Ilhéus, a ferrovia, ela só vai transportar mercadoria, né? É transporte, sim, mas não de pessoas. É um transporte de mercadorias. E se a gente olha, né, assim, os investimentos mais recentes, isso aqui é anunciado é o anúncio de investimentos do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, na sua retomada, na Bahia em 2023. Então, o que a gente tem de investimentos em infraestrutura de transporte na Bahia? A gente tem 17 projetos, né? 17 projetos, dentre eles, né, o que se destacam, o trecho 2 da FIOL, entre Caetité e Barreiras, e aqui a gente está falando de transporte de mercadorias, vão ser investidos, né, descentralizados, 16,3 bilhões, 10 bilhões para ferrovias, maior parte delas, a maior parte desse recurso direcionado para a FIOL, serão 6,2 bilhões para rodovias. Nas rodovias, assim, existe, né, a rodovia, ela comporta tanto escoamento de mercadoria, mas também o transporte de pessoas, sim, mas elas comportam um sistema, um modo de transporte que é ainda o mais poluente, né, que a gente tem no mundo, que é a base de combustível fóssil. Então, a gente tem 6,2 bilhões de investimento no Estado para rodovias, inclusive com a construção de 6 novos trechos de rodovias. No caso da FIOL, existe ainda essa justificativa, né, de que vai reduzir em 86% a emissão de gases de efeito estufa da atmosfera, uma vez que caminhões movidos a diesel, a combustível fóssil e, portanto, não renovável, vão deixar de transportar essas mercadorias que vão ser transportadas, né, pela ferrovia. O que só reforça a ideia de que investimento em rodovia aumenta, né, a emissão de gases de efeito estufa. E, enfim, todos esses efeitos de mudança climática que a gente tem percebido em todo o estado, enfim, no mundo inteiro, né, e em Salvador também. E aí, eu acho que eu trouxe isso porque eu acho que é importante sempre, quando a gente se depara com esse tipo de investimento, com esse tipo de projeto, de obra,
e de discurso, é sempre importante ter atenção, né, no que é trazido como justificativa, muitas vezes inquestionável, porque, afinal de contas, quem vai questionar a geração de emprego e renda num Estado que enfim, lidera, né, nas pesquisas de desemprego e de pobreza no Brasil. Mas é importante entender que empregos vão ser gerados, né, que tipo de empregos. Então, se a gente olha para o caso da ponte, que fala de quase 8 mil pessoas empregadas nas obras da ponte, são empregos temporários, né, no ramo da construção civil, e que não oferecem estabilidade, não oferecem, são oportunidades, as oportunidades mais baratas, digamos assim, né, de geração de emprego que se pode oferecer para um Estado, né? E que renda é essa que vai ser gerada, né? A gente se está mirando de fato na renda gerada, né, para o trabalhador que ganha, né, pouco mais de um salário mínimo, ou na renda que é gerada né, para essas grandes empresas, para o agronegócio, para as grandes concessionárias. E aí é isso, né? Quem ganha com essas soluções? Nosso histórico é que o setor da construção civil, né, as grandes concessionárias desses serviços e também o agronegócio, né, tem despontado como um dos grandes beneficiários desses investimentos em transporte. Bom, saindo da escala, né, regional e da Bahia, eu trago aqui o caso do BRT de Feira de Santana, né? E aí a ideia de trazer o BRT de Feira de Santana tem muito a ver com o fato do BRT estar se consolidando como solução de transporte de massa, não só em grandes capitais, mas também em cidades de porte médio, cidades que já transportam, né, um volume considerável de pessoas e que até já enfrentam congestionamentos, né? Cidades pequenas, assim, até. E, nesse caso, deixa eu pegar uma água. Eu começo aqui, eu trago a notícia, né, do BRT de Feira de Santana de 2015, da atuação, inclusive, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que foi instada, né, por moradores de Feira de Santana, com relação, e aí, no caso, a principal questão, né, para os moradores de Feira de Santana era o corte das árvores. Feira de Santana é uma cidade com baixos índices de arborização, e o BRT ia passar no canteiro central de várias das principais avenidas, e, portanto, como, né, muito similar ao BRT de Salvador, demolindo as árvores que estavam no caminho, né, assim, tratando as árvores como obstáculos. Mas a Defensoria Pública conseguiu entrou com uma ação cautelar, né, e conseguiu uma liminar que suspendeu as obras do BRT em Feira de Santana por 1 ano. E trazia algumas irregularidades, né? A primeira talvez seja a mais escandalosa de todas, que trata de que o licenciamento ambiental foi realizado após o início da licitação. Então, primeiro foi feito o projeto, depois foi feita a licitação, e só então, né, se realizou o licenciamento ambiental muito escrachadamente, assim, só para cumprir, né, com a legalidade, ainda assim descumprindo com ela.
Também o fato de que o município de Feira de Santana ainda não tem, né, um plano diretor atualizado, acho que votado não, foi feito um processo de discussão, mas naquele momento ainda não estava em elaboração propriamente. Também a ausência do plano de mobilidade urbana, que já era obrigatório, né, para cidades com mais de 500 mil habitantes, e também a análise das atas das audiências públicas do BRT, e que, segundo a Defensoria, não demonstravam que assegurava que a participação, o direito à participação popular estava sendo assegurada, né? Isso por conta de terem sido feitas intervenções, solicitações de alteração do projeto que nunca foram feitas. Mas, um ano depois, o juiz acabou liberando, né, assim, julgando o processo e o que culminou na retomada das obras. Isso aqui é o trajeto do BRT em Feira de Santana, né? Ele passa pelas principais avenidas, João Durval, Getúlio Vargas. Ele tem assim, é muito reduzido, né, a área que ele percorre. Sim, a ideia do BRT é coletar passageiros, né, do sistema de transporte, também de outros modais, mas também de ônibus da cidade, e oferecer um trânsito mais livre, mais rápido, mais confortável. E isso aqui é um pouco do que justifica, inclusive, isso aqui que eu fico imaginando, talvez Pablo já tenha trazido essa imagem aqui, é uma imagem antiga, trouxe, né? Ele sempre usa. Então, porque ela representa o tanto de área, né, e o tanto de que é ocupada pelo transporte individual por carro, pelo transporte individual por bicicleta e por ônibus, né? A mesma quantidade de pessoas ocupam esse espaço, né, da via, e isso aqui faz com que as nossas vias elas tenham essa dimensão que elas têm hoje. Então, a ideia do ônibus, ela, enquanto transporte de massa, ela tem também importância porque ela diminui, inclusive, o volume de emissões de gases de efeito de estufa, né? Porque todos esses automóveis aqui funcionam com energia não renovável, com gasolina, basicamente. Então, é fato que isso reduz, né, o impacto, a utilização do ônibus, que é um transporte coletivo, ele reduz o número de veículos na via e também o número de emissão de gases, mas o ônibus mesmo utiliza da mesma fonte de energia do automóvel, né, que são energias não renováveis, e que geram uma emissão muito grande de gás carbônico na atmosfera. E é bom lembrar, não sei se foi falado em algum outro momento, que o BRT, os veículos do BRT são ônibus, né? Eles são veículos sobre rodas que funcionam, em sua maioria, a diesel, né? A gente tem em Salvador, acho que 5 ônibus que trafegam com energia elétrica, mas em 2001 isso dizia muita coisa, mas hoje, embora isso seja ainda impactante, a gente já olha para isso aqui como uma solução que ainda gera, né, problema. Então, como eu falei, né, em 2016, só para fechar um pouquinho esse capítulo do BRT de Feira de Santana, em 2016,
as obras retomaram e hoje o BRT ele funciona, enfim, da maneira que é possível, né? E tanto no BRT de Feira de Santana como no de Salvador, o que a gente percebe é que, para justificar, inclusive, a utilização, né, para que haja público para esse transporte, outros ônibus são retirados da cidade, né? Então, aqui em Salvador, por exemplo, os ônibus de BRT, eles funcionam todos cheios, né? Por quê? Porque se retirou ônibus da via, né, das vias laterais, para que as pessoas passassem a usar o BRT. E aí a gente acaba trocando 6 por meia dúzia, né? Porque a gente retira o ônibus, mas a gente leva as pessoas, né, tiram de um ônibus e colocam no outro ônibus, reduz a distância, é fato, mas a gente continua operando com uma fonte de energia não renovável. E aí eu trouxe aqui alguns dados do plano de mitigação. Salvador elaborou em 2021, acho, esqueci agora a data, mas o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação de Mudanças Climáticas, né? E o estudo desse plano traz um pouco da situação de emissão de gases de efeito estufa no município de Salvador. Claro que é importante a gente pensar, né, que Salvador, para a Bahia, né, assim, é um município, é uma cidade de uma escala muito diferente do que a maioria dos municípios, mas as áreas urbanas dos municípios hoje, muito provavelmente, né, das cidades médias e cidades que estão situadas entre pequenas e médias, elas devem ter o mesmo problema hoje de emissão de gases de efeito estufa. E isso aqui é um gráfico desse plano que mostra a evolução das emissões de gases de efeito estufa por atividade em Salvador entre 2014 e 2018. E eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar o quanto o setor de transportes é responsável pela emissão de gases de efeito estufa em Salvador. Né? Assim, esse gráfico vai reduzindo, mas proporcionalmente a gente olha para 2014. A gente vê que 63,4% dessas emissões são do setor de transporte. Em 2018, isso aumenta para 65%. Né? Então, esse transporte, é importante dizer que é um transporte, ele acolhe o público e o privado, né? O que é coletivo, o que é individual também. Aqui é um outro gráfico que ilustra, né, essa mesma. Na verdade, aqui a gente tem, dentro do setor de transporte, como é que está distribuído esse volume de emissões de gases. Então, a gente tem o transporte terrestre, né, como sendo o maior contribuidor, digamos assim, né, quem mais contribui para essas emissões de gases de efeito estufa em Salvador, disparado em relação aos outros meios de transporte. E aqui eu vou trazer uma sequência de mapas que mostram um pouco Salvador em relação ao índice de risco climático, né? Seu índice de risco climático, tanto no histórico, mas sua projeção no tempo. Então, aqui a gente tem aqui é o histórico, esse à direita é 2030, uma projeção para 2030, aqui uma projeção para 2050, aqui uma projeção para 2100, para mostrar o que muda, inclusive, se esse plano que a gente apelidou de PIMANC, foi implementado.
Em vermelho, né, a gente tem os riscos mais altos e em verde os riscos mais baixos. E aí eu queria que vocês observassem nas imagens seguintes como essas áreas se repetem, né? Em Salvador, aqui a gente tem a Península de Tapajipe, Centro Antigo de Salvador, a região do subúrbio, aqui é a Baía de Todos os Santos, essa é a Orla Atlântica, né? E aqui, né, a margem do município com outros municípios, né? Margem ou limites terrestres. Esse é um mapa de risco de deslizamento no tempo, né? No histórico e também nas projeções. Então, a gente vê que, de novo, se concentram nessas áreas. Aqui é a área do miolo de Salvador, e essa aqui é a área desse novo centro, né, da cidade, que já não é tão novo assim, que, na verdade, é da década de 70, que é o Iguatemi, né? Aqui a gente tem o risco de ondas de calor, de doenças transmissíveis, e aí com destaque para aquelas transmitidas por Aedes aegypti, que foi o que foi levantado nessa época. De novo a gente vê, né, as mesmas áreas, grandes áreas, com maior risco. Aqui de seca meteorológica. E aqui o risco composto, né? Então, quanto mais escuro esse vermelho, maior o risco. E aí a gente vê concentrado no histórico, né, a região do subúrbio e do miolo da cidade de Salvador, o que se suaviza de uma certa forma, mas que continua, né, e se distribui um pouco, mas que continua em 2100 concentrado nessa área. Ou seja, havendo sucesso de implantação desse plano de mitigação e adaptação, ainda assim a gente continua perpetuando esses riscos nessas áreas específicas, né? Então, já avançando para concluir, para a gente ter um tempo, né, de discussão, de debate, e olhando para tudo isso, né, essas obras e também os efeitos dessa matriz de transporte, que a gente sustenta, né, e que segue investindo nela, o que existem, assim, que outras soluções para a mobilidade urbana e para o transporte estão colocadas, né, hoje? Então, investimento em transporte de massa, mas um transporte de massa que, de fato, possibilite uma migração do modal. Então, possibilite que quem está no automóvel possa, né, sair, de fato, deixar o automóvel e migrar para o sistema de transporte de massa, que é uma coisa que a gente não vê acontecer, por exemplo, em Salvador, e não viu acontecer em Feira de Santana com o BRT, né? O investimento em transporte de massa foi feito, mas as pessoas... Isso não aumentou, não tirou as pessoas do carro para o transporte de massa. Então, é preciso investir em transporte de massa com conforto, com segurança, com qualidade, com integração entre modais, porque ninguém anda com um único modo de transporte só, né? A gente se desloca a pé, ainda quem anda de carro, vai até, né, estaciona o carro, do carro ele caminha para seu local de trabalho. E quando a gente está falando de transporte de massa, essa integração tem que ser muito mais pensada, né? E tendo como foco a segurança e o conforto dos seus usuários. Também a ampliação de investimentos em infraestrutura para a mobilidade ativa, então, que é aquela mobilidade que utiliza a força nossa do ser humano, né, como principal, como fonte de energia, que é o modo a pé, bicicleta, skate, patinete, esses modos que não utilizam recursos não renováveis, né, como fonte de energia. Então, é preciso investir, de fato,
nessa infraestrutura. E aí, se a gente for ver, inclusive, o que está sendo investido, né, lá no PAC de infraestrutura para transporte, a gente, né, isso deve aparecer sempre assim como alguma rubrica muito específica, com recurso limitado em grandes obras. Mas isso precisa se tornar também prioridade para que a gente possa reduzir, inclusive, o uso de transporte de massa, né, porque há casos em que é possível substituir. O uso de energias renováveis nos transportes públicos e privados. E aí a gente tem possibilidades, né, reais de usar energia solar, energia elétrica, mas é sempre importante a gente atentar também para os impactos dessas energias renováveis, né? A energia elétrica, a nossa matriz de geração, ela tá pautada nas hidrelétricas, né? Que geram impactos, cuja implantação gera impactos absurdos, tanto ambientais como sociais, né? Então, tem que se pensar nos impactos, para além da emissão de gases de efeito estufa. Também ampliação de áreas verdes e recuperação dos cursos d'água, né? Isso reduz a emissão de gases de efeito estufa, isso melhora o conforto térmico, isso Sanani trouxe aqui um pouco, né, de como isso faz diferença nos espaços públicos para o conforto e para a redução mesmo desses gases. E algo que tem se falado pouco, né? Na academia até se fala um pouco mais, mas que não está, pelo menos no senso comum, como uma solução, para a redução desses gases de efeito estufa, desses impactos, né? Desses grandes projetos, que é a alteração, mudanças no uso do solo, né? E isso tem muito a ver com um exemplo com que Sanani trouxe lá de Manhattan, né, dos anos 40, 50, 60, e toda a teoria que foi desenvolvida por Jane Jacobs sobre a valorização da escala da pessoa, da escala do morador, né? Então, o que isso significa? Que dá para pensar, assim, o planejamento das cidades, dos municípios, eles precisam ser pensados tendo em vista uma descentralização de equipamentos, de serviços, de postos de trabalho, e isso, mais do que qualquer outra coisa, vai reduzir a necessidade de deslocamento das pessoas, porque elas podem morar próximos a esses serviços, próximos aos seus locais de trabalho. E a ampliação do acesso à terra urbanizada de qualidade, e aí pensando numa qualidade urbana e ambiental, que significa, inclusive, dar acesso às pessoas sobre a escolha do seu local, né, de moradia, de ter acesso a áreas urbana e ambientalmente adequadas e, portanto, né, pensando numa lógica de descentralização, que elas possam se localizar próximas a seus trabalhos, né, às suas principais atividades diárias, cotidianas. E como reflexão final, né, assim, também retomando um pouco o que Sanani colocou, a gente precisa pensar e fazer uma crítica de que a gente continua utilizando uma ideologia moderna, né, que tem nas infraestruturas, nas grandes obras, propulsores de desenvolvimento, uma ideologia que foi formulada no século XVI, entre o século XVI e o século XVIII,
E essas soluções, né, de grandes obras de infraestrutura como propulsores de desenvolvimento, elas são usadas desde o século XIX, começo do século XX. E no que a gente se desenvolveu de lá para cá, né? Então a gente está apegado ao mesmo ideário de desenvolvimento que está sendo implementado, né, nessa época. Do milênio passado, né? Então, isso nos coloca uma necessidade de mudança de paradigma, né? Uma necessidade de redirecionar o olhar para outros modos de desenvolvimento, que não tenham nesses grandes projetos, nessas grandes infraestruturas, suas principais apostas, né? Modos de desenvolvimento que coexistem hoje e que começam a ser mais ganhar uma certa notoriedade, né? E aí a partir do conhecimento e da relação dos nossos povos originários com a natureza, com o meio em que elas vivem, né? A gente está diante hoje desse grande desafio de olhar para outros modos de desenvolvimento, né? E, com isso, redirecionar investimentos em infraestrutura, inclusive. E só isso, sim, aquelas medidas que eu coloquei, elas são importantes, né? Mas isso é o que pode frear, né, com o avanço acelerado das mudanças climáticas, que faz com que a gente sinta mais calor cada dia, né, que o nível do mar suba, que, enfim, que gere tragédias na escala do Rio Grande do Sul, do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa fazer o exercício de redirecionar o nosso olhar para outros modos de desenvolvimento, né, aprendendo com outras culturas e fazendo o esforço de se desapegar dessa ideologia moderna, né, que continua regendo nossos investimentos e o nosso modo de vida, mas que está mais que comprovado que está ultrapassado, né? É isso. Eu acho que agora a gente fica com tempo, né, Camila, para discussões. Não sei se quem está aqui, se quem está aqui tem questões. Exato, pessoas que eu não estou vendo nesse momento. A hora é essa. E quem está aqui também, fiquem à vontade, né? A gente está aqui para isso. Enquanto a gente vê se alguém quer trazer alguma colocação, queria já agradecer o trabalho do apoio técnico de todos os envolvidos, dos tradutores em Libra. Obrigada pelo suporte. E aí, gente? Só uma dúvida. Deixa eu colocar o microfone porque aqui as pessoas veem. Aí você pode utilizar o de cá. Eu peguei já um pouco no final, mas o que me chamou a atenção no tema é qual a perspectiva que vocês têm para projetos de desafogar o trânsito. Acho que essa é a ideia central diante das falas. O que vocês trazem de novo, né, como desafogar o trânsito com tanto avanço, com tanto... Acho que de 2000, pós-pandemia, a utilização de veículos aumentou mais que 50%. E a ideia do BRT, acho que inicial era essa, né, desafogar o trânsito. Então, o que vocês pensam nesse sentido de estratégia de melhor desenvolvimento? E trouxe o exemplo também da tragédia do Rio Grande do Sul. O que se pensa, né, para evitar tragédias? Não evitar totalmente, que a gente foge da nossa alçada, mas o que é possível para amenizar
o dano. Você vai me complementando. Assim, desafogar o trânsito. As pesquisas, estudos gritam há décadas que para desafogar o trânsito não é necessário aumento de rede viária, aumento em termos de área construída. Inúmeras pesquisas já foram feitas sobre isso. Os dados estão postos, estão colocados. E também o que as pesquisas gritam a respeito disso. E é muito difícil dar outra resposta que não seja um transporte público de qualidade. É muito difícil sair disso que parece um lugar comum, que parece uma obviedade. Porque o poder público, em suas diversas esferas, municipal, estadual e federal, e com todos os espectros políticos, se fazem de moucos em relação a essas pesquisas e esses estudos, e continuam de forma anacrônica, porque, como Thaís pontuou, não faz mais sentido no nosso tempo continuar argumentando que o trânsito vai melhorar com um viaduto. Não faz o menor sentido, não tem base científica e nem base empírica, porque não precisa também ser um cientista para observar que, com tanto de viaduto que foi construído nas cidades brasileiras, não só Salvador, a gente continua, desde os 80, com uma crise gigantesca no transporte público. Eu não consegui chegar aqui hoje de transporte público. Eu acho isso inadmissível. Eu saio de uma área consolidada de Salvador, que é a federação, e vim para uma outra área consolidada de Salvador. Isso aqui é uma área consolidada já. E eu não consegui vir de transporte público. E de alguma forma eu estou num extrato privilegiado, muito privilegiado da população, que eu pude pagar meu transporte por aplicativo, digamos assim, ou então ter um carro. Só que, como todo mundo sabe, isso não acontece com a grande maioria da população, e ou precisam adquirir um automóvel privado por conta da ausência de transporte público, ou ficar 2 horas no trânsito entre percorrer a distância e esperar o transporte público. Assim, se a gente for pensar, né, o que de fato congestiona as vias públicas? Tente fazer o exercício assim, né, no seu percurso, vindo, voltando. O que mais se tem de veículo, tipo de veículo na via? É o automóvel, né? Exatamente. O transporte individual, não sei se você chegou a pegar aquela imagem que tinha os carros, assim, que a mesma quantidade de pessoas transportadas pelo carro, pelo transporte individual, ocupa muito menos espaço na via. Você chegou a ver essa imagem? Não. O ônibus... a gente pode... Pode falar, acabou. Hoje as vias estão, sobretudo, congestionadas por conta do transporte, né, individual, do automóvel, sobretudo, né? Então é isso, nessa imagem dá para ver, assim, é a mesma quantidade de pessoas sendo transportada por modais diferentes. Aqui, né, ocupando essa via inteira, a gente tem automóveis que, se forem bicicletas, ocupam um espaço menor, e que, se for ônibus, ocupam muito menos, né? E se a gente pensa, por exemplo, num investimento bilionário como foi do BRT, com a justificativa, né, de melhorar a condição de transporte, de desafogar a cidade, de reduzir o tempo de deslocamento da população. Na verdade, assim, quem está aqui em Salvador, quem passa por Salvador, observem quanto do BRT é ocupado efetivamente pelo BRT. E o que foi construído, né, que é ocupado pelo automóvel. Então, uma obra como o BRT, que tinha justificativa de reduzir, né, o engarrafamento, de reduzir o tempo de deslocamento, de, inclusive, ser mais ambientalmente mais sustentável, quando você vai ver a operação, ele assim, se eu não me engano, são 6 faixas
São 6, né? E só 2 são ocupadas pelo BRT. As outras 4 são construídas para o automóvel. Então, isso que Sanani falou, assim, a gente vem, né, já há décadas investindo no aumento, na ampliação de sistema viário para resolver um problema de engarrafamento que, na verdade, amplia a demanda, né, por mais automóveis na via. Então, de solução, né, foi isso que eu tentei trazer um pouco aqui no final. A solução é tentar tirar as pessoas do transporte individual e fazer com que elas passem a usar o transporte público, o transporte de massa. Só que a forma como isso está sendo feito em Salvador, essa oferta que é feita do transporte público de massa, ela não está sendo... Na verdade, ela tem abrigado quem já é usuário de transporte coletivo, né? Público. Exato, quem não pode, que é ainda quem não pode migrar para o transporte individual. Ela não está tirando a pessoa do transporte do automóvel, né, para o transporte de massa. Seja exatamente. Só diminui o tempo de encontro da luta para que exatamente. É uma melhoria, mas é muito pouco em relação à totalidade. Então, assim, o que se tem colocado como solução, na verdade, não está solucionando, né? E o que se precisa fazer é investir para que esse transporte tenha mais qualidade, para que as pessoas que têm um automóvel prefiram, por uma questão de economia, né? Ou de... Porque ficar no trânsito é um inferno, né? Ninguém gosta de pegar engarrafamento, é estressante, né? Se sinta, de fato, convidado a sair desse automóvel e ir para o transporte público. Isso parece, assim, com nossas referências, isso parece, né, utópico. Mas se a gente vai para outros lugares que investiram em transporte de qualidade, que realmente conecta as pessoas, né, aos lugares onde elas querem ir, onde elas precisam ir, isso funcionou, né? Você tem Por exemplo, na América, na Europa do Norte, essa ligação ainda via barco se usa muito. Hoje você pega ao norte da Europa, tem muitos países que ainda sobrevivem usando uma estrutura viária de barco para transporte, que a gente abandona em detrimento de carro com o uso de uma ponte. São bem estruturados, tudo bem que tem a questão do tempo, que às vezes da natureza em si, que atrapalha isso, mas não tem outro meio entre eles do que seguir isso e é bem estruturado. Exato. E assim, para além disso, a gente precisa começar a investir na redução da necessidade de deslocamento. Porque, ainda que a pessoa utilize o transporte público, se ela tem que todo dia sair do subúrbio para ir para a Paralela, né? Vindo até o acesso norte e seguindo, depois conectando com ônibus e tal, essa é uma solução que acaba penalizando muito o usuário, né? E que sempre vai deixar ele desejoso desse transporte individual, do automóvel. Mas, enfim, eu acho que isso, né? Tentar descentralizar serviços, equipamentos, emprego na cidade para fazer com que as pessoas precisem se deslocar menos na cidade. Isso é uma coisa que pode ajudar bastante. Mas tem questões, né? Camila está chamando aqui a atenção. Uma arquitetadora, mas a setorização hoje em dia está desatualizada. Você não vai botar uma área superficial. Brasília, eu acho lindíssimo com arquiteto.
eu acho muito interessante, mas ele é desatualizado. A gente não pode ter setorizações comercial, residencial. A gente tem que ter tudo no mesmo lugar. Você tem que viver. Para ir um dentista, você não precisa deslocar entre bairros. Você tem que ter tudo perto de você. Porque quanto mais longe você vai, mais você gasta gasolina, mais você precisa de estrada, mais você precisa de via. A ideia geral hoje do urbanismo é que você concentre tudo no lugar. Você tenha, por exemplo, em vez de você construir só um prédio residencial, você tenha comércio embaixo, serviços, e você tenha torres mistas de serviços perto de você para um mínimo de deslocamento. Evitar ir de uma região a outra, gastar gasolina, pegar tráfego. E coisa nesse sentido. Tiago Cunha, no chat, escreve: boa tarde, primeiro parabenizo a apresentação das palestrantes, excelente e pertinente. O questionamento que tenho para a mesa é se a implementação desses projetos, como o BRT, também teria um viés econômico de especulação imobiliária, de valorização imobiliária das regiões que recebem as obras, para além do argumento de descongestionamento do trânsito. Obrigada pela pergunta. Então, assim, historicamente, a abertura de vias, elas de forma imediata valorizam os terrenos ao redor, né, nas suas margens. Isso, contexto urbano, contexto rural, isso é um efeito bastante comum. No que diz respeito ao BRT, assim, com o que eu já estudei a respeito das obras dele, da intervenção dele, eu não consigo afirmar que sim, tampouco que não. O que eu estou dizendo é que é necessário acompanhar o processo de valorização das localidades ao redor e ponderando também que os bairros que estão às margens do BRT têm especificidades. Tem desde a Cidade Jardim, classe média alta, mas também tem Santa Cruz. Então, se houver valorização, como vai ser a valorização nesses espaços em termos socioeconômicos distintos? E se não houver, inclusive pode até ter uma desvalorização considerando a alteração da qualidade do espaço público, a alteração do microclima. Mas aí isso precisaria ser verificado, acompanhado a partir de uma pesquisa. Eu não consigo afirmar categoricamente se haverá necessariamente uma valorização. Apenas posso ponderar que, de modo geral, a abertura de novas vias sim acarretam a valorização dos imóveis imediatamente ao redor. Bom, eu espero que o que a gente tenha trazido aqui hoje, né, possa servir um pouco para ajudar tanto a gente a pensar nessas grandes obras, nesses investimentos, né, ditos em transporte, às vezes inclusive em transporte, mas que também sirva de subsídio, né, para a atuação profissional dos profissionais envolvidos na defensoria. Essa é a nossa proposta, né, assim, nossa ideia, o desejo, pelo menos, nosso é esse. Acho que a gente precisa parar de investir em soluções que não estão solucionando, né? E começar a reproduzir, mas também inventar soluções que, de fato, contribuam para a melhoria mesmo das condições de transporte, de mobilidade e também e consequentemente também, né, da vida das pessoas, porque afinal de contas esse deveria ser o principal horizonte, a meta número 1, né? Melhorar a vida das pessoas, onde quer que elas vivam. É isso, na verdade, só assim, eu quero agradecer a escola, eu quero agradecer a quem está aqui presente, quero agradecer a quem está acompanhando online. E semana que vem tem mais uma, né? Isso, só agradecer novamente também a oportunidade, porque a gente vai se formando, a gente vai produzindo pesquisa, a gente vai estudando esse mundo de documentos
para de alguma forma conseguir compartilhar com não arquitetos, com não urbanistas, etc., porque a vida nas cidades não é feita só pelo técnico arquiteto, pelo técnico urbanista. Então é uma oportunidade certamente muito importante para a gente também. Obrigada.